Pessoal, Bolsonaro não terá vida fácil nessa guerra dele contra o TSE enquanto Edson Fachin for presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A posse do Fachin foi ontem e foi uma posse recheada de recados para Bolsonaro. Recados muito duros, inclusive, com o bolsonarismo sendo chamado de patologia conjuntural. Olhem só o nível que foi ontem de tensão do discurso, da cerimônia de posse do Edson Fachin. E é claro que eu vou trazer tudo para vocês, só que antes eu peço a sua ajuda, eu preciso muito do seu like. A plataforma tem ficado estranha com o canal nessas últimas semanas, não sei se o algoritmo está mudando por conta das eleições, isso pode acontecer, então eu preciso do seu like. O seu like é sempre o combustível e a força que a gente tem para passarmos por essas turbulências aqui na plataforma, então clique no botão de gostei, eu agradeço demais. Mas o que é o TSE? O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. É o Tribunal Superior Eleitoral que acaba organizando as eleições do nosso país. E vocês sabem que Bolsonaro tem feito ataques sistemáticos ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, levantando dúvidas sobre essa instituição republicana. E ontem o Luiz Roberto Barroso passou a presidência para o ministro do STF, o Edson Fachin. Fachin é o presidente do TSE agora e o vice é Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de melão, o terror de Bolsonaro. E o Xandão vai ser o presidente do TSE lá para agosto, quando Edson Fachin deixar a presidência do tribunal. E assim, nós temos que falar duas coisas a respeito do Edson Fachin, tá? A primeira delas é que nós estamos fazendo, a gente acompanhou ontem o discurso do Fachin na live, e muitas pessoas falaram o seguinte: ah, foi um discurso fraco, não foi um discurso tão combativo como era o discurso do Barroso. E isso é muito óbvio, pessoal, porque o Barroso e o Fachin são pessoas com personalidades diferentes. O Barroso, ele é mais mitidão mesmo, ele é mais posudo, ele gosta de aparecer, ele gosta de tirar fotos, ele olha a pessoa de cima para baixo, então ele tem uma certa arrogância que faz ele partir para cima mesmo do Bolsonaro. O Fachin já é mais na dele. O Fachin, ele já é de uma cidade do interior, ele não é tão despojado, não é tão cosmopolita como o Barroso é. O Fachin, ele é um vovozinho, na verdade, né? Você vê que ele é mais discreto. Mas não é porque ele é mais discreto que ele vai deixar o Bolsonaro passar por cima dele. E o discurso dele ontem mostrou que ele vai ser muito duro. Ele não vai querer incomodar o Bolsonaro do ponto de vista, olha, vamos manter a paz entre nós. O centro do discurso dele foi a paz. Vamos manter a paz entre nós, mas eu não vou... contanto que você não vem aqui me perturbar, me encher o saco, a gente vai ter um clima muito amistoso. Então não venha pra cima de mim. E o Fachin precisa ser muito duro. E ele tem algumas decisões a tomar que são importantes, porque ele vai fazer as eleições, ele que vai organizar as eleições, né, nesse primeiro semestre. Depois tem a investigação contra o Bolsonaro, que está sendo feita pelo TSE, que pode culminar com o Bolsonaro sendo inelegível. Se Bolsonaro não vai ter o impeachment, o TSE pode torná-lo inelegível. E a Polícia Federal já falou que ele cometeu crime. E outra decisão importante do Fachin é a respeito do Telegram. O Telegram é aquela plataforma, aquela rede social que é o principal meio de comunicação das notícias falsas dos bolsonaristas. E aí que está a situação, o Telegram pode ser suspenso, deixar de existir no Brasil. E essa será uma decisão que o Fachin terá que tomar. E o segundo ponto é que muitas pessoas na live falaram o seguinte: olha, será que ele vai ficar só falando? Gente, política é assim. Nós falamos na política, o confronto é feito no gogó, o Bolsonaro fala, mas depois a parte que foi atacada precisa reagir, falando de modo duro. A caneta, ou seja, o papel, a assinatura, é lá o último recurso. E eu gostei do discurso do Fachin, para ser muito sincero com vocês. O Fachin, ele foi duro, ele falou sobre paz, ele falou sobre as urnas, apostou no discurso dele sobre a credibilidade das urnas. Nós estamos aqui falando, no TSE tem 90 anos, nós não queremos retrocessos, estamos protegendo o processo eleitoral. Foi um discurso duro, foi um discurso mostrar, olha, eu estou aqui e eu vou proteger a nossa instituição e também o nosso país contra loucuras, contra descalabros, contra esgarçamentos. Mas quem me chamou a atenção foi o primeiro que discursou, que o nome dele é Mário Campbell. Eu quero dar Mauro Campbell. O Mauro Campbell é corregedor do TSE. E é o Mauro Campbell que está investigando o Bolsonaro.
Nesse caso do vazamento aí das informações, que a Polícia Federal chamou o Bolsonaro até de criminoso. E esse discurso do Mauro Campbell foi um discurso duríssimo contra Bolsonaro. Duríssimo. Pode ser que o Fachin tenha inclusive combinado com o Mauro Campbell para que o discurso mais duro tenha sido feito por ele. Isso tudo é estratégia, obviamente isso pode ter acontecido, ainda mais pelo fato de ser o Mauro Campbell que está investigando o Bolsonaro, reforçando aquela posição do Luiz Roberto Barroso da semana passada, lembrando que o Bolsonaro cometeu crime. E o Fachin também falou das milícias virtuais, que são ataques orquestrados, utilizando tecnologia, distorcendo a verdade, propagando mentiras, com narrativas sistemáticas e com utilização de robôs. O Fachin falou isso, então ele relembrou Bolsonaro da organização criminosa que é supostamente, né, tem que falar dessa forma, organizada e coordenada pelo filho dele, o Carluccio. Então perceba que não vai ter vida fácil. E olhem só os pontos que o corregedor que investiga o Bolsonaro, o Mauro Campbell, falou. Aumentar a robustez e a credibilidade institucional. Então o TSE vai ficar mais robusto com o Fachin. São 90 anos de crescente credibilidade combatendo o descrédito. E ele falou o seguinte: as urnas elas são auditáveis. Podem conferir quem quiser. Se você quiser, você pode vir aqui, pode conferir. Não tem problema nenhum. Mostrando transparência e segurança. Não há problema, se você quiser você vem aqui, Bolsonaro pode vir o militar, pode vir a sociedade civil, pode vir qualquer pessoa, porque as urnas são auditáveis. Esse foi um discurso muito importante. E essa também foi uma tona de todo o discurso de posse do Fachin, da cerimônia de posse. Mostrar transparência do processo. Por quê? Porque Bolsonaro fica atacando a todo momento o processo eleitoral com mentiras. E ele falou o seguinte: o trabalho do TSE, olhem só que ponto importante, é que Bolsonaro deve ter ficado atento, porque é ele, esse cara que está investigando o Bolsonaro. O trabalho do TSE sempre será superior ao discurso de ódio e à nostalgia de tempos fraudulentos. Tempos fraudulentos, ou seja, a nostalgia do voto impresso. E agora ele chama Bolsonaro de patologia. Bolsonaro e o bolsonarismo. Ele falou o seguinte: patologias conjunturais não devem levar à descrença estrutural. O que ele está chamando como patologia conjuntural? Ele está falando desse momento de descrença? Ou ele está chamando o bolsonarismo como sendo a patologia conjuntural? Se eu sou Bolsonaro, ontem eu dormi com a dentadura batendo na boca. Porque o cara que está me investigando fez um discurso duríssimo. Ele bateu no Bolsonaro em vários momentos da fala. Mas vamos ver, o Edson Fachin nessas próximas semanas ele vai ter que ser muito duro, porque os ataques bolsonaristas contra ele serão intensos. Mas Fachin, pelo que demonstrou, pelo que o TSE demonstrou ontem, a vida de Bolsonaro não será nem um pouco fácil. Vamos esperar. E aí, enquanto isso, a gente continua acompanhando aqui.